Bom dia, nós estamos aqui na nossa primeira edição do PTC Cast, onde a gente recebe o Thiago e a Priscila para falar um pouco do início da PTC, da trajetória da PTC, onde eles se mudaram da Bahia para Portugal, para dar início às operações lá em Portugal, para levar a PTC para o México, para trazer a PTC para o Brasil. E nossos convidados especiais de hoje vão contar também um outro lado da história, né? Que foram as dificuldades, os desafios que eles enfrentaram como casal, como sócios, como parceiros na vida, nos negócios. E contar o que a gente ama saber, né? A parte pessoal e a profissional deles, que é na construção dessa empresa maravilhosa que é a PTC, que hoje nós estamos com 612 funcionários, gigante do negócio automobilístico, da prestação de serviço, do outsourcing. E a gente quer apresentar na ótica deles um pouquinho dessa história toda para vocês. Então, oi Thiago, oi Priscila, se apresentem aí para o nosso podcast, para as pessoas que estão assistindo a gente. Ok, primeiro senhoras, por favor. Eu sou Priscila, todo mundo me conhece como Priscila Freitas. Eu e Thiago trabalhamos juntos já há mais ou menos 11 anos. Então, estamos juntos também como casal há 11 anos. E esse ano a gente faz 10 anos de casados, oficialmente, e vamos comemorar, inclusive, amanhã, nosso casamento, nossa festa. A gente trabalha, já trabalhamos com outro negócio antes da PTC, e depois que a PTC começou, eu comecei a ajudar o Thiago quando a nossa primeira filha era bebê, quando a nossa filha nasceu. O Thiago trabalhava na sala de casa, e eu ia dando uma ajudinha ali, uma ajudinha aqui, entrevistava uma pessoa, ligava para outra, pagava uma conta. E o negócio começou a crescer, e está onde está hoje. Você, Thiago? O meu nome é Tiago Monteiro, eu sou engenheiro mecânico, tenho 44 anos, sou CEO da PTC, sou marido da Priscila, sou sócio da Priscila e sou pai da Maria Clara e da Alice. A parte da engenharia já vem do tempo do meu avô. O meu avô já trabalhava com moldes, o meu pai por consequência. Então é algo que já me fascina desde criança e eu nunca tive dúvidas, não queria seguir. Sim, teria dúvida em ser empresário, porque achava que era algo tão difícil de alcançar que nunca teve na cabeça. Ser engenheiro, sim, era um sonho desde criança e seguir os passos do meu pai. Virar empreendedor foi algo que a vida me trouxe, talvez por consequência e por algo que deve estar já dentro de mim. E é isso, e vamos falar um pouco mais para desenvolver um pouco o A pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber a história de vocês. Na verdade, quando vocês falam sobre a história de vocês, vocês se emocionam muito, então agora a gente quer contar também para as pessoas como foi que vocês se conheceram. É melhor ser ela a contar, que deve contar melhor que eu. A mulher mais dramática, né? Exato. Nós nos conhecemos num bar em Salvador, em Lauro de Freitas, um barzinho. Eu tava lá com as amigas, era um dia à tarde, e Thiago passou, na altura eu tava até acompanhado, mas eu já fiquei de olho e pensei, eu vou casar com esse homem. E disse para minhas amigas que estavam no bar que eu ia casar com ele. E depois a gente acabou indo para um jantar juntos, um jantar de um grupo de portugueses que tinha aqui na Bahia, e eu já fui na intenção, assim, de me chegar, né? Já fui na malícia. E quando cheguei lá e tal, a gente se conheceu, mas Thiago achava que eu era casada com um dos amigos meus que estava sentado na mesa. E ele ficava meio que assim, meio que se jogando, mas não se jogando. Claro, respeito. E aí eu percebi ali que ele já tava rolando um clima, mas eu não era casada com esse tal homem que ele achava que eu era. Um beijote. Erulitos. E a gente foi jantar, depois dessa festa a gente acabou indo pra casa de um amigo nosso, que é nosso amigo até hoje, um português, meu amigo João. E lá, Thiago demorou muito pra chegar, porque ele foi com o Diogo, meu cunhado, e se perderam, tava, sei lá, bêbados, não lembro. Quando o Thiago chegou lá, eu tava conversando com o rapaz, na hora que o rapaz levantou pra ir no banheiro, o Thiago sentou do lado e tá até hoje. Conta um pouquinho pra gente aí, Thiago, como foi conhecer a Priscila. Foi bom porque eu sou de Portugal e a vida trouxe-me para o Brasil, sei lá, por sorte, graças a Deus, e tive a sorte de vir trabalhar na Ford de Camaçari. E a Bahia é uma região muito diferente da Europa e era um lugar que eu estava a sentir muita dificuldade em identificar-me e até encontrar mulheres parceiras com um pouco o estilo de vida que eu tinha.
E isso levou-me até, eu encontrava mulheres e elas diziam, tu não sabes o que é que tu queres, tu és maluquinho da cabeça. E eu acreditei mesmo nisso, comecei a fazer terapia e tudo. Comecei a fazer terapia porque será que tinha alguma coisa errada, porque eu conhecia mulheres bonitas e tudo mais, e nunca me apaixonava por ninguém, nem me envolvia, era só sair à noite e está tudo bem. E um certo dia, quando eu fui a esse jantar de portugueses, conheci a Priscila, que tinha muito a ver com o perfil de alguém que já viveu na Europa, nos Estados Unidos, que tinha um espírito empreendedor, inteligente, bonita e tudo isso que estava à procura e não encontrava. Até estava mesmo desanimado e foi aí que, de certa forma, me identifiquei e começamos a criar uma relação que não sabia o que é que ia dar, porque tanto é que quando nós começamos a primeira semana de namoro, ela foi para Portugal e eu fiquei no Brasil, né? Até antes de começar a namorar, ela foi de férias a Portugal e eu fiquei no Brasil. Depois, quando ela voltou, efetivamente, nós começamos. Desde aí, a minha vida tornou-se diferente. Deixei de ser um cara que saía à noite todos os dias, ia sempre para a farra. Então, comecei a ter uma vida mais adulta, mais equilibrada, digamos. Por isso, viver na Bahia, um estrangeiro com determinadas posses, era festa quase todos os dias, e praia, e etc. Não juntava dinheiro nenhum, não conseguia ter nada, e foi a partir daí que comecei a comprar um apartamento, comecei a ter um pouco de equilíbrio financeiro e emocional ao mesmo tempo. E pronto, e hoje faz 10 anos, quase, amanhã faz 10 anos que estamos casados, juntos deve ser uns 11 anos e tal. Então você se apaixonou, né, Thiago? Sim, Baiana me roubou o coração. Oh. Isso aí. Há 10 anos roubando um coração do outro, bacana. Todo mundo fala muito, né, nos bastidores sobre a história de vocês, do quanto é bonita, da luta, da trajetória de vocês juntos. Então foi um pedido muito grande da gente gravar como foi esse início, né? Assim, vocês começaram, se conheceram, namoraram e aí decidiram se casar. Como foi? Conta pra gente assim um pouquinho desse momento da decisão do casamento, de mudanças. Como foi? O casamento foi juntar o útil ao agradável. Tem que ser honesto, já estamos casados, já não tem mais. Então, eu já sabia que ia casar. Gente, eu só estou sabendo disso hoje. Já viste? Mas, na verdade, tinha que ser. Thiago precisava de um visto. Exato. Ele estava aqui e já estava ficando quase legal. Exato. E, na verdade, eu era uma ponte para esse visto casando com ele. Mas eu já sabia que eu não ia casar com ele só para dar o visto para ele. Na altura, minha mãe dizia, olha esse homem, quer um visto, quer casar com você só para ter visto. Mas eu queria, ele já queria, eu sabia que o visto era uma necessidade dele também. Mas casar, a gente casou, do dia que a gente se conheceu, ao dia que a gente oficializou no cartório, foi 1 ano. Realmente foi muito rápido. E hoje, até se a gente voltasse no tempo, a gente diria que talvez a gente devesse ter aproveitado mais, namorado mais, mas enfim. Sim. E eu sei que não era, eu sabia no meu coração que ele não queria casar comigo só pra ter um visto. Foi por isso que eu casei, né? Claro, mas era também. Nos conte aí, Thiago, essa parte daí do visto, desse casamento. Na verdade, foi tirar o visto, não foi por causa disso, mas na altura nem tínhamos posses para estarmos a casar, nem fazer uma festa, tanto é que a festa vai ser feita amanhã, depois de 10 anos, mas estava no momento e estava... Era o momento, isso eu não sei explicar porque nunca tinha casado antes, não é? E então aconteceu, e ainda bem que aconteceu, porque depois daí a minha vida mudou mais ainda, não é? Ou seja, tinha um emprego e eu despedi-me sem nada, quase dinheiro nenhum, e comecei com a PTC sozinho, né, novamente, porque a PTC no passado tinha quase estagnado após a porta do meu pai. Eu tinha feito um acordo com uma empresa em São Paulo, onde eu era o diretor cá na Bahia, e decidi, depois de ter casado, comprar uma casa, deixar o meu emprego, porque o empreendedorismo chamava-me e um ex-cliente meu me chamou no México, e loucura, acabava de assumir uma dívida de uma casa, sem dinheiro guardado, fácil, vendi o meu carro e comecei a andar com o carro, o Honda Fit da minha mulher, já era a minha mulher na altura, e com esse dinheiro foi o capital de giro suficiente para hoje estarmos aqui com 612 pessoas, foi um Ford Focus que eu vendi
pois eu não andava sempre na farra, não juntava dinheiro. Pronto, é um pouco vergonhoso, mas fez parte. Mas junto de uma mulher como a Priscila, uma pessoa fica forte e consegue enfrentar tudo isso. E ainda hoje, com dificuldades do dia a dia, que muitas vezes não é fácil nos aguentarmos com tanta ingratidão, maldade do mundo, e uma pessoa às vezes pode ir abaixo, mas a minha mulher está lá e ajuda-me a passar por essas dificuldades, e é isso que faz o sucesso da PTC, é a nossa união, porque um homem sozinho não é infinito, nós temos energias. Eu considero uma pessoa muito forte, mas há momentos que precisamos de alguém para nos dar um certo equilíbrio e força, e a minha mulher faz-me. E a minha sócia, que eu digo para não dizer que é a minha mulher muitas vezes, quando estou em reuniões, a Priscila é a minha sócia, porque ela tem vergonha que eu digo que é a minha mulher, então pronto, a minha sócia. Emocionei, gente. Eu queria que vocês falassem nesse momento aí de dificuldade, onde vocês venderam o carro para iniciar a PTC, quais eram os sonhos, né? Porque Thiago, ele já tinha vivido a atmosfera da PTC com o pai dele tinha partido, né? Ele tinha vindo pro Brasil vivenciar um novo negócio. E aí, nesse momento, quais eram os sonhos de vocês como casal ali? O sonho não tinha. Desculpa estar sempre a falar, mas eu. Não, o Thiago dizia que o sonho dele era ter 50 pessoas. Exato, sim. Mas efetivamente eu acho que não existe um sonho bem definido. Ainda hoje eu não sei muito bem onde é que eu quero chegar, não é? Eu sei que quero trabalhar e cada dia ser melhor, e muitas vezes não tenho isso. O sonho é ter uma família e ter o que eu tenho, uma família maravilhosa. Graças a Deus tenho uma família com 2 filhas e uma mulher maravilhosa. Tenho também atingido alguns sonhos materiais, que não são muito importantes, mas também ajudam a dar um pouco de motivação na vida. E as coisas acontecem. Eu posso dizer a vocês que, quando era solteiro, tirei uma fotografia num terreno no Morro de São Paulo, e após ter casado com a Priscila, uns 3 anos, comprei uma casa nesse terreno. Então, o que eu quero passar às pessoas é que, se acreditarem em vocês, seguirem os vossos sonhos e tiverem alguém do lado que vos apoie, nada é impossível, porque o mundo está aí igual para toda a gente e as oportunidades são iguais para toda a gente. E eu consigo acreditar nisso, e o meu lema é muito simples, é tentar fazer o bem aos outros, sempre que possível. Muitas vezes posso não estar a fazer o bem do ponto de vista da pessoa, mas do meu ponto de vista estou a fazer a melhor coisa possível, porque o mundo é pequeno, dá muitas voltas, e hoje estou-lhe a dar um emprego, amanhã essa pessoa pode me dar emprego a mim, então temos que ser o máximo correto, que a vida nos vai bem. E é esse o meu lema, o lema da Priscila, e por isso é que a vida nos tem sorrido, e espero que nos continue a sorrir. Mas agora podes falar um pouquinho? Já falou tudo. Conta aí, Pri, um pouquinho desses sonhos na época, as conversas que vocês tinham sobre a PTC, como que vocês pensavam no que ela ia se tornar, quais eram os sonhos, os negócios que vocês gostariam de iniciar na época? O sonho de Thiago era sempre ter 50 pessoas, porque ele já vinha de uma empresa que era bem sólida aqui, que é do Ricardo Perrota, onde ele trabalhou muito tempo. E ele se espelhava no Ricardo, né? E o Ricardo, na altura, devia ter, não sei, muitos funcionários. 150. Então o Thiago dizia, se eu tiver 50 pessoas, para mim, eu já tô muito contente. Thiago, a gente nunca trabalhou, assim, pelo dinheiro em si. Na verdade, Thiago é a pessoa que não trabalha pelo dinheiro. Thiago trabalha pelo resultado da coisa, por mudar a vida das pessoas, por entregar o resultado para os clientes. Ele, às vezes, nem sabe o que é que vai sair dali de negócio. Às vezes, até o negócio nem dá um resultado que ele espera que dê. Mas o que a gente sempre conversava e o que ele sempre me dizia, que o sonho dele era entregar o resultado e transformar a vida das pessoas, e é o que tem sido feito. Então, o dinheiro é uma consequência. Isso é uma palavra dele, uma frase dele, que o dinheiro é uma consequência. É claro que viver bem, todo mundo quer viver bem, e acho que a gente vive muito bem. A vida na Europa é bem diferente da vida daqui. A gente tem 2 filhas, não é? Então, estudam e tem a vida delas. Mas os sonhos têm sido concretizados dia após dia, com muita luta, com muita briga também entre a gente. A gente também briga. E é isso. E você falou uma coisa bacana sobre a diferença de viver no Brasil e na Europa. Isso me lembrou de perguntar
como foi pra você, né? Porque o Thiago estava vivendo daquela maneira visceral de fazer a PTC acontecer e tomar a decisão naquele momento de migrar da Bahia para Portugal, para voltar à terra dele e começar do zero uma PTC nova. Então, como foi para você também fazer essas renúncias? Como foram os desafios da época, já sendo baiana, mesmo tendo vivido em outros momentos na Europa? Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas dificuldades que vocês viveram. Eu já tinha vivido na Europa, mas solteira, né? E sem filhos, estudante. Então, foi uma vida bem diferente. Quando eu fui, a gente passou por eu passei por muita dificuldade sozinha e por muita dificuldade com ele, porque o Thiago trabalhava muito e eu, na época, cuidava mais da bebê. Então, eu ajudava muito pouco naquele início, porque tinha uma filha pequena, tinha se mudado. Então, foi bem difícil. No início, foi bem complicado. Tá sozinha não é fácil, tá sem apoio familiar não é fácil. E muitas vezes sem o apoio dele, porque ele não podia e porque eu não tinha ninguém. Então, minha única referência era ele. E era péssimo, porque eu precisava dele pra fazer a unha, eu precisava dele pra me levar no shopping, eu precisava dele pra almoçar. Então, eu só comecei a viver bem lá mesmo quando eu comecei a ter a minha vida com Priscila. Quando eu fui na academia que eu quis ir, quando eu fiz a amizade que eu quis fazer, quando eu bebi o vinho que eu tava a fim de beber sozinha. Porque ele não podia me acompanhar a fazer tudo. Eu precisava dele pra tudo e era uma dependência emocional péssima. Porque ele também não podia fazer nada sozinho, porque eu tava sempre no pé dele e tal. Então, quando eu me reconheci, quando eu comecei a ter vida, eu, Priscila, tudo ficou muito mais fácil, fluiu. E eu era eu e eu não tava nem aí, porque as pessoas pensavam... Porque ainda há um pouco de preconceito com as brasileiras em Portugal. As pessoas... Quer falar? Sim, outra coisa muito importante e muito curiosa é... Nós temos voltado para o meu país, para a minha terra onde eu nasci, não é? E ter começado a vida efetivamente do zero mesmo. Sim. Ou seja, ninguém tinha imposto de renda, já estava há 6 anos fora de Portugal, tinha falido uma empresa, então as pessoas falavam... A gente não tinha nem carro. As pessoas falavam para mim, olha o que fugiu para o Brasil e tudo mais. Não tínhamos carro, não tínhamos crédito. Então tivemos que alugar carro no início, tivemos que alugar uma casa. Moramos na casa da sua mãe. Exatamente. Depois um amigo meu emprestou-me um Renault Clio velho. Esse carro é o máximo. Que era um Renault Clio azul. Era qual o ano do carro? Era tipo 1996 ou assim, 98. Caindo aos pedaços. Mas eu fico admirado, às vezes as pessoas que trabalham comigo, meus colegas brasileiros vão a Portugal, já chegam lá, já querem comprar um carrão, já querem comprar uma casa, e isso assusta-me de certa forma. E eu, que sou português, claro, cada um tem a sua maneira de ver a vida e ambiciona, mas ao contrário do que muita gente pensa, e pensa que a vida é fácil para as pessoas, não é, e sem sacrifício não há resultados. E é bom, de certa forma, ter esses sacrifícios para depois uma pessoa dar mais valor, como agora estamos aqui a conversar. Foram momentos difíceis em que eu ia trabalhar a pé, a Priscila ficava com o carro, mudamos de casa várias vezes, alugada, até conseguimos que o banco, com muito sacrifício, tivemos de dar uma entrada, nos emprestasse. Hoje os bancos em Portugal vêm nos oferecer dinheiro, olha, querem dinheiro. As pessoas em Portugal quase não nos cumprimentavam e eu morava lá e hoje em dia, seu dinheiro, não sei o quê. É complicado, mas faz parte da vida. Mas isso tudo para explicar que nem sempre tudo é um mar de rosas, não é? E aproveitando, Thiago, até pegando um gancho disso, você está falando sobre também ter sofrido um pouquinho desse preconceito, sim, né? De voltar. De voltar e ter falido, porque hoje no mundo, mas principalmente em Portugal, quem vai à falência numa empresa é apontado o dedo dessa pessoa. Nos Estados Unidos, por exemplo, um empresário que vai à falência faz parte do aprendizado. Eu costumo dizer que eu fali uma empresa, foi um curso em Harvard muito caro, porque tive muitas consequências negativas, tive que pagar por esse problema, mas com isso eu aprendi muito a não voltar a fazer o mesmo. Portanto, é com erros que nós aprendemos. Mas há pessoas que gostam de apontar e a fofoca existe em todo lado, não é só no Brasil, também existe em Portugal. Não, e eles diziam que ele fugiu, casou com uma mulher rica, como é que é? Casou com uma brasileira rica, deu golpe. O povo inventa, minha filha. Em qualquer lugar do mundo, a língua Sim, afinal, a língua do português é parecida com a nossa. Herdamos, efetivamente. Mas, por exemplo, não foi. A história, não deu para ver aí, mas queria falar um pouco. Mas eu quero aproveitar e falar do Clio, que esse carro foi um carro que um grande amigo de Thiago nos emprestou, que é o Gaio,
que é uma pessoa maravilhosa, que é um amicíssimo nosso lá. E eu quero aproveitar e agradecer o Gaio pelo Clio de 1990, que foi o meu carrinho durante muito tempo. Era um carro que ele andou na faculdade, um carro que também fazia parte da história de Thiago, mas hoje em dia já foi pra sucata, porque tava muito velho. Exato. Então o Clio fez parte da história de vocês, Fez, marcou, Clio né? azul, sim. E qual carro que vocês andam hoje, gente? Não é mais o Clio, nem o da... Não, não é. Com certeza não é. Não, O mas Graças a sonho, Deus. Thiago, o sonho de Thiago é ter um... Qual é? Porsche. É um Porsche, não sei lá das contas. Ele já anda no carro bom. Não é o Porsche ainda, mas qualquer dia desse ele vai andar, né, meu amor? Eu também pouco a ando num pouco. carrão. É verdade. Pouco a pouco. Então, os desafios que vocês enfrentaram, tô vendo bastante, então, desde a adaptação, da parte do Thiago ao retorno, né? A sofrer o julgamento, aquele momento onde as pessoas apontavam, onde vocês buscavam incessantemente por oportunidades de investimento no sonho de vocês, que era fazer a PTC ali fora. Mas aí chegou o momento que veio o investimento. E aí, como era? Foi se montando a PTC, o Thiago viajava, como que você entregava isso, Pri? Como que era que vocês organizavam a PTC no início ali em Oliveira Josemés? Thiago sempre cuidou da parte comercial e da parte técnica da engenharia, e eu cuidava na época da parte do administrativo e financeiro como um todo. Aí é que vem o problema. Aí foi uma época bem difícil pra Foi. gente, porque a gente tem personalidades e características bem diferentes como empreendedor e como empresário e como pessoa. Então a gente brigava muito, porque o Thiago é um trator, como todo mundo sabe, para as vendas. E eu sou uma pessoa mais equilibrada, mais medrosa, uma pessoa mais que mede as consequências das coisas. Então a gente passou por uma fase ali bem complicada, tanto nos negócios quanto na nossa vida pessoal, porque eu não conseguia entender ele não conseguia me entender, e a gente discutia e brigava. Até que num determinado momento da nossa vida eu resolvi me afastar. Até trabalhei um tempo numa empresa do setor automotivo também, mas que era uma indústria. E depois eu voltei, estou fazendo um resumão aqui, depois eu voltei para a PTC, mas com outro papel demorou muito para eu entender o meu papel lá e para eu entender como é que eu iria ajudar ele, como é que eu iria me ajudar e a gente não ia se matar. Então, que é o papel que eu faço muito hoje, que é o papel sempre... Muitas vezes eu estou atrás das coisas, muitas vezes eu estou ali no backstage, ajudando o Thiago em tudo. Todas as decisões que ele toma, basicamente, ele diz que eu sou a coach dele. Todas as decisões estratégicas e difíceis, a gente discute, muitas vezes. E isso é muito importante falar, Pri, porque poucas pessoas conhecem realmente o que é a board member, né? Da diretoria. Então, você como sócia e board member da PTC, você faz esse papel realmente, de estar ali presente nas decisões importantes. Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos como se fosse um comitê de pessoas que o Thiago confia, e eu faço parte desse comitê, não é? Então é assim, quando as coisas são... Quando tem decisões que são tomadas no dia a dia, que eu obviamente nem sei, que o Thiago já tomou, e com a equipe de confiança dele, não dá pra eu saber tudo, como a empresa cresceu muito, e nem é essa a minha intenção, mas as coisas que o Thiago pensa que pode ter consequências muito graves, ou coisas que a gente tem que tomar decisões que envolvem muitos processos, ou que envolvem muita coisa, a gente sempre senta, ele, mais 2 ou 3 pessoas, para essa decisão ser tomada o mais assertivo possível, porque muitas vezes nem eu sei, nem ele sabe, e a gente conversa e amadurece até tomar uma decisão mais concreta. Eu também atualmente cuido da parte de comunicação e marketing, que é uma parte importantíssima para a gente passar para o mundo o que a gente é, e para as pessoas entenderem o que é ser um super expert e o que é trabalhar na PTC. Eu acho que a gente tem humanizado cada vez mais a nossa marca, porque sou eu, é Thiago e é a PTC. Somos pessoas, então o que a gente quer ali é mostrar as pessoas que estão dentro da PTC. E aos poucos a gente vai mostrando para o mundo o que a gente é e vai atraindo cada vez mais talentos que tenham a nossa cara, que é essa a ideia. A minha cara e principalmente a cara de Thiago, quem está na operação todos os dias, né? E você, Thiago, fala um pouquinho dessa época aí, conflituosa, mas que ensinou muito a vocês como casal e sociedade. Tá nervoso, mãe. Não, são momentos muito ruins, na minha opinião. Foi dos piores momentos. Eu já esqueci já. Eu não esqueço também, mas Confesso. quase que podia rolar um divórcio. Não, Porquê? quase. Porque o Teve pior, quase, muitas independentemente de ser casado, em qualquer empresa, os departamentos que discutem é o financeiro com o comercial. O comercial quer fechar o negócio de qualquer jeito e o financeiro quer ter uma boa margem, não quer que gaste dinheiro, não quer que invista. Então imagine, eu super empreendedor, a Priscila muito mais conservadora, depois da confiança que nós temos, vivendo quase 24 horas juntos, a coisa é difícil. E ela começou, ao longo dos tempos, eu tenho me adaptado um pouco ao jeito dela e ela um pouco ao meu jeito. E ainda hoje ela fala, e eu fico meio chateado porque não concordo,
Mas sei lá, de 100% eu aproveito 30% do que ela falou. 30? 30 tá bom, 30. Sério? 30 já Cara de pau. já faço um equilíbrio com a minha decisão. Você aproveita 30% do que eu falo? Depende, tenho 30 que tá falar bom. mais. Acho que 30 tá. Não, 30, porque se eu for aqui, fazer como tu fazes, não dá. Se eu for fazer como eu faço. faço uma reunião e ele aproveita 30%. Tudo bem. 30 das decisões em relação ao balanço da decisão, Ou né? seja, você tá me iludindo, né? Não, porque se eu fizer como tu queres, não dá certo. Se eu fizer como eu vou fazer, também não dá certo. Tem que ser um equilíbrio de 30 a 70 mil. Tá bom. Que é a regra que nós temos também do 30 a 70 em casa, né? Fala um pouquinho sobre essa regra, gente. É uma regra interessante. Ela explica. A gente tem uma regra de 30-70, que aqui é 30% das tarefas, entre aspas, de casa e com as meninas, da dedicação com as meninas, do dia a dia delas, de levar na escola, de levar na capoeira, de brincar, de fazer o almoço. 30% disso é com o Thiago e 70% disso é comigo. E de cuidar das coisas da casa, enfim, da nossa vida pessoal. E no trabalho é o contrário, 70% desse compromisso familiar é de Thiago e 30% desse compromisso familiar é meu. E vocês chegaram a esse acordo depois de passar por esse momento difícil, onde vocês Sim. se desencontraram Sim, na PTC? Sim. Esse acordo é recente, deve ter, sei lá, 1 ano. A gente também tem um outro acordo de que é sair sozinho, sem família e sem esposa, uma vez por semana. Thiago sai sozinho, faz o que ele quiser, se ele quiser ir pro cinema, se ele quiser ir pro shopping, se ele quiser beber com os amigos. E eu também tenho esse mesmo direito no nosso acordo. Muitas vezes não acontece porque a vida acaba, mas a gente começou a perceber que era muito importante a gente também ter esses momentos sem criança, sem marido, sem mulher, só pra fazer nada. Então isso foi ao longo dos anos, até alguns conselhos de um amigão de Thiago, o Pedro Lourenço, e a gente vai ouvindo conselho de um amigo, ouvindo conselho de uma amiga que separou, a outra que é casada há 30 anos, e vai tentando melhorar dentro de casa, né? Porque já tá casada não é uma coisa assim tão simples, a gente tem 2 filhas, a gente não tem apoio familiar lá. Uma tem 8 anos, requer certo tipo de atenção, já é uma mini adolescente, a Maria Clara. E a outra é bebê, então tem outro tipo de atenção, é aquela bebezinha fofa, e também gera um certo ciúmes na irmã mais velha. Mas acho que esse jogo de 70 assim, 30, Thiago faz muito bem os 30 dele, principalmente com as meninas. Com a casa mais ou menos, mas com as meninas ele faz. Sem empregadas, não precisa estar a arrumar a casa. Sabe? Mas o bom, o importante é que tá funcionando e que vocês cada vez mais se encontram dentro do negócio e no casamento. Eu queria falar agora um pouquinho sobre qual foi assim o marco para vocês na PTC, assim. O marco de cliente, quando vocês olharam e falaram assim, nossa, tá acontecendo. Foi, Tá assim, de um jeito que eu não o me Marco, esperava. ao contrário do que era esperado, o Marco foi pós-pandemia, não é? Ou seja, é assustador porque quando estourou, digamos, a pandemia, eu pensava que o mundo tinha acabado e que eu ia fechar a empresa. Eu cheguei a fazer um cenário da empresa que ficava eu e a Priscila, da empresa, mais ninguém. Demitia toda a gente. Ou seja, o meu trabalho em casa durante a pandemia foi cancelar contratos e fazer cenários financeiros e cenários estratégicos. E havia um dos cenários que era eu e a Priscila sozinhas, a aguentar com as consequências para a frente e o que é que desse. Curiosamente, no nosso negócio, não aconteceu isso. Aconteceu isso pontualmente, que perdemos muita gente, ficamos com as pessoas que podíamos, infelizmente dispensamos algumas pessoas muito boas. No entanto, veio acelerar. Veio acelerar porquê? Porque o trabalho de serviços, de engenharia, do outsourcing, antes era extremamente complexo, porque teríamos que fazer um visto para ir para Portugal, teríamos que trazer uma pessoa de São Paulo para Minas, alugar uma casa, e nem toda a gente podia mexer-se. Com a pandemia as pessoas aprenderam a trabalhar de forma remota, e isso acelerou a parte do recrutamento, a parte da negociação com as pessoas, e a PTC teve um crescimento exponencial, absurdo, que era impensável. E hoje em dia não teríamos espaço físico para ter tanta gente, e tínhamos que ter muitos escritórios. Então facilitou a nível de espaço, facilitou a nível de logística, a nível de recrutamento, de negociação. Todo o processo de montar uma equipa, ele foi acelerado porque hoje podemos trabalhar com pessoas de vários países, de vários estados, desde que tenham um computador e internet é o suficiente. Então, para mim,
a virada da PTC deixar de ser uma empresa familiar, mesmo sendo uma multinacional pequena, e passar a ser uma empresa já média para grande, foi a pandemia, sem dúvida alguma. E você, Pri? Fala um pouquinho sobre esse momento da pandemia. Sim, o momento da pandemia anseios. foi um momento muito marcante, porque nós demitimos, acho que ficamos só com uma pessoa aqui no Brasil, na época demitimos umas 40, que era o nosso quadro na altura, e de repente a gente virou essa potência em tão pouco tempo. Eu, que não sou engenheira mecânica, sou da área, sou administradora, também às vezes quando eu olho para os nomes muito famosos, ainda fico muito orgulhosa de saber que a gente tem clientes que são tão grandes no mundo inteiro, são clientes que desculpa, todo mundo conhece. Quando a gente fala de um cliente, sei lá, da própria Fiat, pra mim eu me sinto muito poderosa de ser fornecedora de um cliente com esse nome. Quando o Thiago fala, nós estamos fornecendo pra Renault, estamos fornecendo agora, tem algum cliente confidencial que eu não posso falar o nome? Sei lá. Vários. Estamos fornecendo agora pra Kraft, né? A maionese que você come em sua casa, o ketchup que você come em sua casa, tem gente da PTC ali trabalhando. Então isso a pessoa fica muito orgulhosa, não é? Porque são grandes potências e se a gente está dentro desses clientes é porque a gente pode estar em qualquer lugar. Bacana. E aí vieram as primeiras vitórias, né? Vocês começaram um ano com 100 e poucos funcionários, e aí foram para 200, e aí os meses foram passando. Eu lembro que a gente fez um evento, que foi o Conversa com o CEO, em fevereiro, e o Thiago falou que queria chegar a dezembro com 600 funcionários. Conseguimos. A gente já está com 612, de acordo com o RH, que eu me consultei antes da gente trazer para esse podcast aqui. Mas fala um pouquinho pra gente aí, gente. Vocês começaram um ano querendo 600 para fechar. Falando verdadeiramente, é muito bom. Dá um frio na barriga, sem dúvida alguma, porque é uma responsabilidade muito grande sobre 600 famílias, não é? E não posso errar na tomada de decisões. O barco é muito maior, qualquer decisão errada, a consequência pode ser muito maior. No entanto, fico contente e querendo ainda mais, não é? Esse é um dos grandes problemas meus, é que quando chego à meta já não estou satisfeito quero mais. Aí hoje complica. Eu quero mais, quero chegar aos 1000, né? Quero chegar aos 1000. Aí o financeiro complica. Espero que no próximo ano chegamos aos 1000 funcionários a nível mundial. Esse é o meu novo objetivo, terminar o ano 2023 com 1000 pessoas no mundo inteiro. Então já dobrou a meta, né? Botou a meta e dobrou a meta, é isso aí. Queremos trabalhar para isso, né? Porque até agora já passou. É evidente que tem muito trabalho para fazer, muitos problemas. Quanto maior são o barco, maior o número de problemas, maiores são os problemas. Mas também é isso que nos move, é isso que faz acordar todos os dias e pensar como é que eu vou resolver isto. E acima de tudo, o trabalho de um CEO, eu considero muitas vezes, e por isso é que me fascina muito o recrutamento e gostaria de ter tempo para conseguir estudar mais acerca da análise de pessoas, porque para mim um CEO é como um selecionador de futebol, não é? Um CEO tem que saber rodear de pessoas que saibam mais coisas de temas que ele não saiba e que saiba se reunir dos melhores para conseguir alcançar os objetivos, porque eu não sei tudo e quero pessoas que venham me ensinar coisas que eu não sei, porque eu ter que ensinar aos outros ficaria sozinho, não é? É evidente que eu posso passar um pouco da minha experiência para as pessoas aplicarem no papel deles, mas o meu objetivo cada vez mais, e na dimensão que estamos hoje, que venham pessoas me ensinar a mim e serem autónomas na maneira de... porque eu não sou infinito, eu tenho duas filhas e uma mulher, então tenho que continuar a viver nesse sentido. É muito difícil porque numa entrevista conseguir analisar uma pessoa e ter um feeling... Existem testes, discos que nós aplicamos, muita coisa, mas naquele momento a pessoa conta a vida que quer, é maravilhoso e tudo mais. Depois no dia de trabalho, não é isso. E eu costumo dizer que às vezes não existem pessoas ruins. Existem pessoas que não estão na empresa certa ou no lugar certo, na função certa. E saber qual é a função que aquela pessoa tem que desempenhar na empresa e o que é que eu quero que ela faça é muito difícil.
porque pessoas ruins não há. Às vezes há pessoas que querem ganhar mais do que o que merecem, isso é outra coisa, mas é como como o treinador de futebol, colocar o jogador na frente ou atrás ou ao médio é uma decisão difícil. E por isso pode haver um jogador melhor à frente, o outro melhor no meio. E eu fico muito às vezes curioso, porque eu posso dizer que eu perco muito dinheiro, a PTC perde muito dinheiro em contratações erradas. Erradas porquê? E é mau para a PTC e é mau para as pessoas que são contratadas, porque muitas vezes se cria uma expectativa e a pessoa não tem o ADN ou o DNA da PTC, e isso é um trabalho que eu estou a trabalhar com o RH, de conseguirmos definir o que é o ADN da PTC, o que é que a pessoa precisa ter para trabalhar na PTC. Isso é um trabalho que eu estou com a Sabrina e com o Rómulo tentarmos definir um processo bem rígido de recrutamento, principalmente para posições estratégicas, para deixar de errar tanto, porque estes últimos anos a PTC tem investido muito dinheiro em pessoas que não são más pessoas, são pessoas competentes, mas não são compatíveis com a empresa, não encaixam com a empresa, não encaixam com o jeito do Tiago Monteiro, porque a empresa é o Tiago Monteiro e a Priscila em conjunto. E isso é que dá, digamos, o andamento, o ritmo da empresa, que muitas vezes há pessoas que eu tive ex-colaboradores quase que me odiavam, porque a minha loucura, como diz o trator da Priscila, e já olham para mim e dizem, esse cara é muito louco, toma umas decisões em cima da hora, hoje é uma coisa, amanhã é outra. E isso eu acredito que essas pessoas façam uma confusão muito grande, e eu não quero que ninguém seja infeliz dentro da minha empresa. Então é um trabalho que eu preciso urgente junto do RH e do recrutamento para posições estratégicas, traçarmos um processo. Vai ser mais demorado, eu sei que vou ter que me segurar um bocadinho porque eu gosto de tudo muito rápido, mas é preferível demorar um pouco mais tempo, mas acertarmos de vez, porque é muito ruim estar sempre a entrar e a sair gente da empresa, não é interessante para os quadros, para o nome da empresa e para as pessoas que entram nos processos. Sim, é muito difícil e eu já disse para o Tiago e repito, para mim, fora a parte técnica, que é a parte de projetar e etc., é o setor mais difícil que a empresa tem hoje, que é a área de recrutamento e seleção. Eu já tive um tempo trabalhando com uma pessoa nessa área, mas é bem desafiador encontrar a pessoa certa para a vaga certa, no momento certo, que esteja motivada para fazer aquilo, que aceite receber aquele salário. Então, é um desafio muito grande essa parte de recrutar bem e entregar o perfil correto para os nossos clientes, né? E para a gente também, para as vagas internas. Fora que as pessoas hoje se vendem muito, né? Em relação ao processo de recrutamento. Sim. E aqui no Brasil são especialistas, vocês são especialistas. No Brasil vocês são bons comerciais, nossa. Vendem o melhor é as pessoas dizem que fala inglês, né? Fala inglês, Tô cursando. Tô cursando, é nível médio. Porque assim, não é porque a gente é exigente, é porque o mercado pede. Quando o mercado pede, tem que ter o inglês. E a pessoa, peraí. Uma vez eu liguei pra fazer uma entrevista de um cara inglês, lembra? E ele, não tô ouvindo bem, tá caindo, a ligação tá caindo. Tá me ouvindo? Desligou na minha cara. Porque ele não sabia falar inglês. Então ele ficou tão envergonhado quando eu perguntei se podia falar inglês com ele, que ele, não tá ouvindo, a ligação vai cair. Pá, desligou. Então, é assim, o brasileiro tem a malícia pra enganar, pra se vender. O brasileiro é um comercial nato, o brasileiro é um marqueteiro nato. Então, realmente, nas entrevistas, as pessoas que entrevistam têm que ter uma sabedoria ali pra saber o que é comercial e o que é real, do ponto de vista do candidato. Isso é muito importante a gente trazer, porque é uma pergunta do recrutamento, a gente vai falar um pouquinho também do recrutamento agora, é uma pergunta que sempre é questionado nas nossas redes sociais quando a gente divulga as nossas vagas, né? O que acontece? Por que pede inglês? Por que pede inglês? As pessoas não entendem o nível dos clientes que vocês têm fora. Isso é muito fácil de explicar. Com a pandemia, o mercado ainda se tornou mais global, ou seja, hoje pode ter gente de Portugal a trabalhar para a China, do Brasil a trabalhar para os Estados Unidos, de Espanha a trabalhar para a Austrália, whatever. Então, é muito importante ter um idioma de comunicação e, infelizmente ou felizmente, o idioma global é o inglês. Então, um brasileiro, para conseguir desenhar uma peça plástica e contactar com um engenheiro dos Estados Unidos, tem que falar inglês. E hoje é um problema no Brasil, porque só 2% da população brasileira fala inglês razoável. Então, hoje estamos a trabalhar com processo de formação dentro da PTC, com aulas de inglês. Estou a pensar trazer um professor de inglês como funcionário da empresa.
Isso é um novo investimento que a empresa quer fazer, porque a demanda vai ser tão grande. Eu tive uma reunião com a Stellantis e eles estão muito preocupados com isso. Então eu acho que vamos ter que, em vez de estar a comprar cursinhos e aulinhas, vamos trazer um professor de inglês que talvez trabalhe no recrutamento para não ficar parado. Mas o Brasil precisa urgente de estudar inglês, porque senão vamos ficar ultrapassados em relação a outros países, como Marrocos, por exemplo, que falam francês. Então eles são um mercado muito interessante para a França, por exemplo, e é um país de low cost também, como o Brasil. Então é importante os brasileiros se preocuparem com os idiomas, sim, porque cada vez mais o mercado se torna global. Bacana, muito importante a gente trazer esse esclarecimento para as pessoas que querem fazer parte da PTC, a marca empregadora da PTC que tem crescido cada dia, dando no LinkedIn, como no Instagram, e a gente vem sabendo sempre, as pessoas ficam questionando, poxa, mas é intermediário, eu consigo ler um e-mail, eu consigo responder um e-mail, mas trazer a realidade do que hoje o expert da PTC vive, não é? Ele participa de reuniões, ele atende um cliente que está na Alemanha, que a língua oficial é alemão, mas o cara fala inglês, então você precisa entregar o que o mercado está pedindo. Mas mais agora, porque antigamente, presencial, um cara faz gestos, faz um desenho no papel, ainda se consegue improvisar na comunicação. Agora imagine num computador de forma remota. Se a forma oral não é correta, não há comunicação e vai-se executar erros. Por isso que antigamente, eu me desenrasco, porque era presencial. Sim, o cara ia para o cliente, E ia dava aprendendo um jeito, inglês ao como longo do vivia no tempo. país, ele acabava por entender o idioma e fazia gestos, fazia mímica, coisas, e acabava por comunicar como projetista, por exemplo. Hoje, num Teams que nem ligam a câmera, não ligam nada, se não conseguem falar de uma maneira mínima, não funciona. Isso no fundo para mim brasileira e para nós brasileiros, né? É até triste porque a gente não teve acesso a isso. É um país que a gente aprende inglês na escola, mas se a pessoa não tiver ali um pouquinho mais de condições para fazer um intercâmbio, para morar 3 meses fora, para aprender, é difícil pra gente brasileiro, porque a gente não tem o acesso que na Europa tem. As meninas já estudam inglês na escola desde muito novas, já fazem curso, depois com 10 anos já podem fazer um intercâmbio na Inglaterra, passam uma semana estudando, depois com 15 já vão para a Inglaterra para estudar 1 ano. Então assim, aqui o brasileiro que tem dificuldade financeira para aprender um outro idioma. Não dá, não tem dinheiro que sobre pro pai e pra mãe que ganham ali tão pouco, colocar ainda ele para estudar inglês. Então, quem conseguiu sobressair no inglês tem essa sorte. E é por isso que a ideia de Thiago é que hoje a PTC já paga o curso de inglês para alguns funcionários estratégicos. E a ideia dele é que as pessoas sejam formadas lá dentro para que a PTC tenha esse conhecimento também dentro de portas e que futuramente o funcionário leve o conhecimento com ele, né? Porque o conhecimento ninguém tira. Acho importante a gente falar sobre esse investimento na educação. A educação corporativa cada vez mais tem sido um foco, né? Dentro do meio executivo, do área industrial. Tanto que o principal cliente da PTC tem pedido isso, tem pedido atenção nisso. E isso me lembra da gente falar um pouquinho sobre a PTC Academy. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela, sobre quais são os futuros, os sonhos futuros para a PTC Academy, o que vocês pensam sobre ela, sobre quais as oportunidades que elas vão oferecer para os experts e para as pessoas que querem fazer parte do negócio, né? Porque essa é uma grande, uma grande vantagem que a PTC oferece, sim, para as pessoas que querem fazer parte, querem vir fazer parte da nossa empresa. Eu me lembro perfeitamente que a PTC Academy era um projeto que o Thiago já tinha desenhado, mas estava dentro das gavetas porque não tinha quem executasse. O Thiago não tinha tempo e não dava para ser executado. E aí, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o Thiago disse, olha, tu tens que pegar nisso, tem que pegar nessa Academy aqui para isso começar, eu já tenho a técnica, já tenho as ideias, tens que pegar e tens que organizar. Então, eu peguei na PTC Academy, organizei a academia como um todo, com a Mafalda, que é a engenheira de qualidade da academia, inclusive. E a gente começou a traçar ali processos, passamos por uma certificação na Europa, que é uma certificação de um órgão chamado DGERT, que é quem certifica as academias para poder dar formação técnica e isso valer perante as empresas. Estou falando assim de uma maneira bem geral. E nós conseguimos essa certificação, temos conseguido anualmente, e a academia partiu de uma necessidade pontual de um cliente em Marrocos, que começou a pedir, eu quero que você treine esse meu funcionário, eu quero que você dê formação para ele, treine ele, e foi daí que surgiu um negócio. Então, o Thiago, no início, colocou lá um professor nosso durante 1 mês ou 2, que ficou em Marrocos, acho eu, dando aula, e depois isso nasceu um negócio que tem crescido muito, as pessoas procuram muitos cursos técnicos, porque a gente é uma das únicas academias em Portugal que tem cursos ligados à área dos plásticos e da metalomecânica como um todo. E Thiago conseguiu colocar isso aqui em Minas e tem dado super certo. Eu aproveito e peço para ele falar um pouquinho
do projeto com a Fiat, dos trainees e da parte elétrica, que tem Sim. muita coisa aí boa. Hoje eu acredito que com o crescimento exponencial que tivemos após a pandemia, sem dúvida que a saída para tanta demanda terá que ser formação, porque não existe profissionais formados para tanta demanda. Então as empresas são forçadas a recorrer à reciclagem, à formação de pessoas, de profissionais, para as necessidades que têm, porque hoje, infelizmente, isto virou quase uma guerra de recrutamento. Um vai tirar ali, o outro vai tirar acolá, e as pessoas, quem tem mais dinheiro, como este caso dos Estados Unidos, começa a conseguir pagar melhor e consegue, digamos, tirar os profissionais aqui no Brasil. Então, nomeadamente a Stellantis e outros clientes estão-nos a solicitar para aplicar um projeto de trainee, onde damos 2 meses de aula em determinadas disciplinas e depois desses 2 meses eles vão ter formação on-job e vão ser perfis de engenheiros júniores em algumas disciplinas. O que é que com isso fazemos? Fizemos um processo de recrutamento bem exigente para conseguir encontrar pessoas com inglês, com os pré-requisitos necessários para as funções solicitadas pelo cliente e demos o complemento com a formação e a formação on-job. Com isso vamos conseguir ter pessoas com os mínimos suficientes para executar as tarefas para daqui a uns anos chegarem à função das pessoas que já se foram embora para o estrangeiro, para os Estados Unidos, que o nosso cliente perdeu. Não só este é um exemplo, mas no IT, por exemplo, também é outra área que estamos a ser muito abordados por empresas concorrentes nos Estados Unidos, na Europa, e o caminho também é esse. Vamos ter que dar formação de programação a pessoas, e eu acredito que a formação, hoje a PTC Academy não é o que toda a gente olha, o comercial, porque muitas vezes o business a nível de faturação não é tão grande e os comerciais gostam muito mais de vender outsourcing porque é um negócio mais rentável, etc. Mas eu acho que sem essa formação o outsourcing vai deixar de andar para a frente porque não vai haver pessoas suficientes para alimentar tanta demanda. Então eu acredito muito que a nível global a PTC Academy pode crescer muito e seja parte da estratégia do crescimento do grupo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora como se a gente estivesse falando para alguns pessoas que estivessem fazendo um processo seletivo, né? Porque a PTC Academy é uma oportunidade dele se desenvolver dentro da empresa. Porque eu estou lá prestando serviço para o cliente através da PTC, mas eu tenho dificuldade em X demanda. E a PTC Academy tem essa ação de desenvolvimento. Então, eu não preciso procurar no mercado, eu não preciso sair da minha empresa para procurar essa ação, para estar cada vez melhor, oferecendo melhor para o cliente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas vantagens para os funcionários da PTC. O funcionário pode basicamente recorrer ao RH e dizer, olha, eu tenho aqui uma necessidade, eu gostaria de saber se existe alguma disponibilidade de curso que esteja sendo dado naquele período. E o funcionário tem o direito de escolher o curso que ele quer fazer ali, dependendo do cargo que ele tem, dependendo do alinhamento que ele tem com o líder direto dele. E os cursos que estão sendo dados naquele momento, ele pode escolher e fazer um curso gratuitamente dentro de portas. Existem também outros cursos que são destinados às pessoas especificamente de uma área. Por exemplo, eu não posso tirar uma pessoa do RH para fazer um curso de CAD, né? Só porque ele quer. Claro que não. Tem que fazer um curso que faça sentido para a carreira que ele tem dentro da empresa. Fora isso, temos também alguns cursos, esses cursos de trainee, que é tudo aberto ao público. Ele se candidata, se ele passar no processo seletivo, ele ganha esse curso gratuito durante um X período de tempo, até ele ficar preparado para entrar no mercado de trabalho da empresa, mas antes disso ele já é nosso trainee. E fora os cursos que a gente vai tendo, os webinars gratuitos, as lives gratuitas e os vídeos do YouTube, principalmente agora da Indústria 4.0. A gente tem feito um trabalho muito bom com um funcionário nosso, que é o Fábio Andreozzi, que ele é formado, pós-graduado, doutorado, tudo, ele é muito competente nessa área. Então, são muitas fontes de conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que as pessoas não tiram da gente, né? Então, quem quer aprender, a oportunidade tem. Verdade, gente. Queria que vocês falassem também quais são os sonhos, né, de vocês para a PTC no modo geral. O que vocês... As expectativas que vocês têm para o negócio. O Thiago falou aí que até 2023 fechar com 1.000 funcionários. Mas eu queria
que vocês falassem, assim, no modo geral, sonhos pessoais e profissionais de vocês, que vocês esperam aí para os próximos anos. Pessoais? Pessoais. Todo mundo gosta de saber, tá? Não, mas o pessoal é deixar de viajar tanto, né? Deixar de viajar tanto, andar de um lado para o outro e ter mais tempo para mim e para a minha família. Para mim, né, meu amor? Exatamente, isso, para a minha família, que eu estou dizendo. Mas nesta fase é difícil. Mas, acima de tudo, porque como houve um crescimento muito exponencial após a pandemia, o meu objetivo é que em breve, final deste ano, meio do próximo ano no máximo, que a estrutura principal do grupo a nível mundial estabilize, porque eu preciso ter pessoas de confiança junto de mim, preciso que pessoas criem raízes dentro da empresa, eu preciso de dormir descansado e saber que a empresa está na mão de pessoas que eu posso dormir e tirar férias, que não vão precisar da minha ajuda. Acima de tudo é isso. É normal que ainda não tenhamos chegado, porque os erros do recrutamento, junto do crescimento acentuado, não são saudáveis para esse tipo de coisas. Espero que estas guerras passem rápido, não está sendo muito fácil. Está a haver um reflexo muito grande na Europa sobre esta guerra da Ucrânia com a Rússia. Aqui no Brasil não se sente tanto, porque estamos um pouco longe, o mercado interno é muito grande, então não há tanto esse reflexo que se sente aqui. Mas, acima de tudo, o que eu espero é ter um Dream Team, um Dream Team de experts, como você diz, Karen, urgente. Alguém que vista a camisa PTC, alguém que goste de trabalhar com o Tiago Monteiro e com paixão, com compromisso, responsabilidade, adaptabilidade, que são todos esses valores que a empresa tem e que essas pessoas têm que ter para trabalharem comigo. Pronto. Isso, acima de tudo, eu estou cansado já de... Sabrina, temos de procurar isto. Sabrina, temos de procurar aquilo. E está na hora de resolver essas situações e precisamos de chegar a um equilíbrio da equipa, da empresa, até um equilíbrio de crescimento sustentável, e que possamos abrir outros escritórios noutros países. Hoje temos em Portugal, em Oliveira das Meias e no Porto, temos no Brasil, em Santo André e em Contagem, temos no México, em Silao e Monterrey, temos nos Estados Unidos uma coisa pequena, estamos a abrir em França e estamos a abrir em Espanha. Esqueceu de falar. Existe a possibilidade também de abrirmos na Argentina, só que devido à crise estamos a dar uma acalmada. É evidente que existem outros objetivos, como a Alemanha, como Suécia, como Marrocos, inclusive, que são localizações que fazem parte da PTC. Mas para isso a PTC precisa de ter embaixadores para irem para esses lugares, gerirem essas unidades de negócio e, como é evidente, esqueci-me, já sei onde é que vai chegar, vamos abrir agora, próximo mês, a unidade de Salvador, não é? Que teríamos já esquecido, que será a terceira unidade no Brasil. É evidente que o meu sonho como PTC é conseguir ter a pegada da PTC espalhada pelo mundo. E você, Pri? Fala um pouquinho sobre o seu sonho. Com uma boa baiana, vai ter uma unidade agora da PTC aqui em Salvador. Meu sonho é exatamente esse do Thiago, só que mais romântico, né? A mulher é sempre mais romântica, o Thiago mais prático. É realmente que as coisas se consolidem como um negócio que já é consolidado, mas como equipe principalmente, porque esses erros que a gente vem cometendo eventualmente, que fazem parte do negócio, desse crescimento louco, prejudica um pouco a nossa vida pessoal, porque o Thiago tem ficado muito longe e ele diz que eu sou... Como é? Que ele é...
Como é que você fala que eu não posso falar a palavra? Não consegue viver sem mim. Que eu não consigo viver sem ele. Que eu não consigo viver sem ele, que eu não posso passar uma semana sem ele. Não é isso. Eu ficar aqui um mês no Brasil sem ela, foi preciso uma negociação. Negociação não. Desculpa. Você mentiu. Também, por pitch deste bonitão assim. Você mentiu. Você disse que era 15 dias e dobrou. Dobrou a meta. Então, realmente, porque no fundo a gente quer ter negócio, a gente quer ter um negócio gigantesco, mas nada disso faz sentido se a gente não estiver junto, né? Então, de que adianta ter um mega negócio e o Thiago passar 4 meses fora, não ver as filhas, quando chega as filhas já estão falando coisas que ele nem sabe o que é que ela fala, o dialeto lá do bebê. Então, o meu sonho é que as coisas se acalmem, assim, que a gente consiga chegar numa linha que o barco esteja já navegando calmo e tranquilo. Talvez demore um pouco mais do que o meu sonho, do que é o meu sonho, porque eu já sonho com isso há muitos anos, mas eu sei que uma hora a gente vai chegar lá e eu vou ter mais paz e sossego na vida pessoal, assim, porque não é fácil, mas faz parte também do nosso crescimento, faz parte, querem ganhar dinheiro, querem ter carrão, querem viajar, tudo isso faz parte. Thiago às vezes fala, ai, tu reclama, mas a gente tem tudo. Eu sei que a gente tem tudo, mas o dinheiro não é tudo. Então, o que eu quero, o meu sonho é que esse equilíbrio aí, que a gente consiga ter esse equilíbrio de sucesso, de carreira e de vida pessoal também. É muito bacana vocês abrirem essa parte da vida pessoal pra vocês, porque nos bastidores da empresa, todo mundo acha muito bonito a história que vocês têm como casal, como lutas, como sacrifício de se mudar, mas ninguém tá ali acompanhando as dores do dia a dia, Não, né? Nada é perfeito, isso é bom pra que as pessoas saibam que existe sim o resultado se você lutar junto, do lado da pessoa certa, se houver amor, se houver cumplicidade, se houver parceria, mas que vão ter muitas dificuldades, né? Muitas. E vocês falaram sobre vários momentos aqui, principalmente de desencontros dentro do negócio, dentro da vida pessoal, mas que vocês decidiram se amar. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante, tanto que vai ter a renovação de votos aí amanhã. Eu acho que essa parte daí emocionante do Decidiram Se Amar foi muito incutido pelo meu jeito, o fato de ser mulher e ser mais coração do que razão, não é? Thiago é uma pessoa que demonstra um amor bem diferente da minha maneira de demonstrar amor. Então eu acho que essa mistura aí da minha maneira de tocar, de beijar, de dizer o quanto eu gosto dele, o quanto ele é importante pra mim, de complementar essa maneira dele de mostrar o amor com a proteção que ele tem comigo, com a proteção que ele tem com as meninas, com os presentes que ele chega todos os dias de Minas com chocolate para as crianças. Acho que isso é uma maneira que se complementa aí no nosso amor, que eu reclamo com ele que eu quero mais, que só chocolate não é, só chocolate e sapato não é suficiente, eu quero um beijinho. Você quer ser chocolate português, né, Pri? Eu quero, mulher, né, não tem jeito, mulher quer romance. Então ele tenta se equilibrar no romance, eu tento me equilibrar na frieza dele, entre aspas, porque não tem jeito, o português é muito diferente da gente, o europeu é diferente. Eu sou baiana e essa baianidade que a gente tem, essa coisa, Thiago até fica, você é muito amigo, é muita paixão, muito isso aqui. É diferente, é uma raça diferente, ponto final, acabou. Antes eu brigava, agora eu não brigo. Thiago tem pouco amigo, eu tenho 300 amigos. Pronto, então... É isso. A gente vai É um português ciumento, Thiago, você? Não, mas não mais cheguei ou perto da menos. minha mulher. Pronto, é só isso. Tem que haver respeito. O respeito é bonito e eu gosto. Basicamente é isso. Não é ciumento, mas eu acho que a gente tem muita... Tem que haver respeito. A gente tem muito respeito um pelo outro, muita confiança. O Thiago tá muito só em muitos lugares. Tem muita mulher bonita, tem muita mulher de todo jeito. E assim como tem muito homem também. Tem tudo. Eu acho que a gente tem que impor respeito em todos os lugares que a gente vai, não é? Eu sou uma mulher casada, tenho 2 filhas. Escolhi isso pra minha vida. Então, pronto, eu espero que é a mesma coisa ele pense. Tenho certeza que sim. Também não é fácil a gente estar separado, porque ele fala, você não consegue ficar uma semana sem mim. Não é isso, é que no fundo são muitos anos e ele é o meu porto seguro. Então ele fala, que frescura, 1 mês só. Porra, 1 mês só pra mim é 1 ano, meu amor. Eu consigo. Tá certo, mas tem que ser, às vezes tem que ser. Tem que ser. Então, é um aprendizado pra mim também, porque agora eu tenho que tirar umas forças aí de onde eu não tinha. Mas com a ajuda de psicólogos familiares, a gente vai ajudando e a gente vai se complementando e tendo forças, né? Cada vez mais. Mas não é fácil e a gente briga sim, só que quase ninguém vê, porque eu sou fina, sou lady. Só uma vez que viram aqui recentemente, né, amor? Foi, indireto. Mas Quase. a gente nunca, eu acho que ao longo desses anos, acho que ninguém nunca presenciou, assim, essas cenas que a gente tem. É bem dentro de portas mesmo, não é?
Sim. Máximo família, meu cunhado e tal, mas também, se puder dar um showzinho dentro da família, a gente vai dar show aonde? É verdade. Não é? Thiago é muito impulsivo, então às vezes o motivo das brigas também é essa impulsividade, mas depois de 2 horas já tá tudo bem, a gente não fica brigado meses, nem semanas, nem nada disso, é no máximo um dia. Então um você dia tem um no coração máximo. tranquilo, né, Thiago? Tem. Claro. Eu também não sou nem um pouco raivosa, assim. E até prefiro esquecer. Porque a gente briga, né, gente? Ah, mas tem Casal muita briga. discussão, principalmente pelo negócio, infelizmente. É porque como eu vivo muito o negócio, né? Eu vivo 24 horas no negócio, não tenho hipótese. É muito difícil eu conseguir me desligar. Fim de semana eu consigo um pouquinho. E muitas vezes eu comento, né? Só que a minha opinião é diferente da dela, porque somos diferentes. E ainda bem que somos diferentes. Mas muitas vezes ela não aceita, eu não aceito a dela, porque é completamente extrema. E daí sai uma pequena discussão, uma briga. Ainda ontem estávamos num jantar e ela e o pai dela contra mim, a explicar a mim como é que se gera uma empresa. Né? Toda a gente na empresa, toda a gente na mesa a dar porrada em mim. O irmão dela, a mãe dela. E eu digo assim, então o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei nada disto. Venham vocês e façam melhor que eu, né? Pronto. É isso. Teu pai, teu pai, o teu irmão, não sei o quê. É preciso dizer assim, olha, saia daí, venha para Morogai, eu quero ver. Na verdade, é muito fácil falar. É muito fácil falar. Você vai levar no pau, não sei o quê, vai ter que ter cuidado, não sei o quê, 500 funcionários. Então, mato-me, vou ali, mato-me. Eu como dizer a minha mulher, isso vai dar errado. Então já sei, vou ali abaixo, atiro-me da janela e mato-me. E acabou, pronto. Porque fazem um drama, tudo vai dar errado, não sei o quê, bem, cuidado, coisa e tal. Gente, pensa não positivo. É drama, eu não quero problemas, eu quero as soluções. Eu costumo dizer isto lá na PTC. Gente, existe um problema, não me tragam um problema, tragam uma solução para esse problema. Gente, o mundo não é perfeito, porque senão não tínhamos desafios. Mas, por favor, vamos pensar positivo. Existem pessoas boas, existem coisas boas. Não, com certeza, o Lula vai ganhar, vai ter problemas, já sei o quê. Mas já sei, vou fechar a empresa, vou me matar, pronto. Não, gente, calma. Respirem fundo e é evidente vai ter problemas. Mas tem muita coisa boa e graças a Deus tem acontecido muito mais coisas boas do que coisas ruins no balanço da... E eu não sou louco, gente. Não sou louco. É que às vezes o povo pensa, olha esses cabelos brancos, pensa que é bebedeiras. Esses cabelos brancos são muitos dias de trabalhar, gente. Eu, na minha razão de ser, sempre sou muito... Thiago disse que eu sou pessimista. Eu acho que eu sou realista. Não é nada. É pessimista ao máximo. O mundo vai acabar, vai haver um terremoto. Vai haver um terremoto. Eu sou realista. Quando a gente passa de uma empresa que há 2 anos atrás éramos 50, de repente a gente vira 500, 600... É muito real que os problemas vão ser maiores. Tanto mas problemas pronto, estamos aqui para resolver. Claro, mas ele não gosta que eu lembre ele desse detalhe. Então ele prefere ficar só... Quem quiser, fique quieto. Não faz, não tem uma empresa, fique quieto. Claro, mas eu quero ter esses problemas e eu quero desafiar isso. Mas eu quero te ajudar a evitar os problemas, meu amor. Tá bem, tu evitas, mas... eles vão acontecer, a mesma. Mas não vai só acontecer isso. Que o Thiago fala assim, em 10 anos eu nunca tive um problema trabalhista, eu nunca tive nada, a PTC nunca teve um problema, nunca teve justiça, nunca teve nada, 0. Graças a Deus. Mas é assim... Pode vir a ter, pronto, o que é que tem? O que eu falo é, vamos estar preparados, porque em 10 anos nunca tivemos nada e não, graças a Deus nunca precisamos. Temos um advogado maravilhoso, um escritório de advocacia aqui em Salvador, um dos melhores da Bahia, mas ele não tem tido muita demanda nesse caso, mas o que eu digo é, vamos cair na real, se a gente cresceu de 50 para 500, vamos estar preparados para quando esse mas daí até dizer assim, 500, vai ter, metade vai ser processo. Isso aí é coisa de gente... Vai ali fora e mata-se, vai ali fora e mata-se. Eu não falei não, isso. mas teu pai, pois estavam os dois contra mim ontem, os dois... Tava já ficando, ainda bem que eu respirei fundo. Vamos mudar aqui e a disse cena assim, pra não quebrar o cacete de novo. Já. Não, eu assim, olha, acabei de chegar, estou desde 10 da manhã no aeroporto para chegar de surpresa à minha mulher, fazer uma surpresa, chegar mais cedo e não consegui apanhar o voo, tive que vir às 5, fiquei das 10 até às 17 horas no aeroporto, 7 horas sem fazer nada, cheguei, o aniversário do meu sogro ainda levo com porrada toda a família contra mim, como fosse o mau gestor da empresa. Não estava contente. Pronto. Mas isso é só para dar um exemplo, porque ela estava a dizer uma coisa completamente errada e às vezes é a linguagem. E o pai dela, ela tem razão, nem sei o que ela estava a dizer, ela tem razão. Eu assim, filha da mãe. E ninguém me defendia. Ainda bem que ele me defendeu. Mas pronto. Porque eu tinha meu pai, que é raro, né? Eu tenho meu pai nessas situações. Okay. Mas o resumo da ópera é isso, que a gente é diferente
E às vezes é difícil pra uma pessoa que é muito, muito otimista, que é muito trator. Se eu fosse como tu, nunca estávamos aqui. Claro, não, Pronto, mas é eu só sei. isso. Tudo ia dar E se eu errado, fosse não como faças tu? isso, vai cair no teto, vai sei o quê, pronto. E se eu fosse como tu, E só tenho medo de ser a gente também assaltado, não mais estaria nada. aqui, Só né? tenho medo de... Hã? Se eu fosse como tu, a gente também não estaria aqui. Claro. O dinheiro já não teria mais nada, a empresa não teria... Mais ou menos, mais ou Mais menos. ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Então é um resumo da ópera que é equilíbrio e complemento, mas que às vezes quando a gente tá ali no Dos sangue 70, quente... é dos 70-30. É. 70 a acelerar, 30 a travar. Pronto. Mas no sangue quente ali do momento, tem vezes que a gente não consegue ser tão ponderado, tão equilibrado ao ponto de, calma, vamos falar amanhã, não tá na hora, você viajou 7 horas, tá cansado, eu tava aqui sem você, vamos só conversar de coisas boas. Como do outro dia que viemos aqui, que cancelamos isto, né? Outro dia, que era para estarmos aqui bem dispostos, e ela veio desde Busca Vida até aqui, e zumba, e Tá estás com uma errado, vontade. e estás errado, as pessoas têm razão, e estás errado. Como é que eu chegava aqui e iria falar da nossa história com uma mulher que veio desde Busca Vida, aqui 1 hora e tal, calma, a chatear... Olivia, calma. Vamos continuar com a reportagem. É só isso. Não, é verdade. Bem, zumba. Então eu digo assim, às vezes eu digo assim, então, Já acabou eu sou essa parte. uma besta ou Já sou um acabou burro essa ou o quê? parte. Não. Agora, olha só. Sério, eu quero agora um beijinho do casal que Não, vai casar tem- amanhã. Isso é na manhã, tem que Casar- acordar. É um beijinho. Ai, gente, que bonitinho. Bah. Thiago não gosta dessas coisas de romance em público. Thiago Ah. não gosta, mas Não. assim, é muito importante para as pessoas verem que vocês são um casal real, raiz, como a gente diz aqui no Brasil, casal raiz, que quebra o cacete mesmo, mas que acha uma maneira de se amar, de se encontrar, de se resolver. Não tem outra hipótese. Exatamente, não tem outra hipótese, exatamente. E é por isso que boa parte das pessoas desistem do casamento, que elas consideram outras hipóteses. É bacana você falar isso. Não porque estou a dizer que já pau não passou quebra, pela cabeça dos dois, já passou pela cabeça dos dois, claro, mas é evidente que tem muita coisa em jogo, e tem o amor acima de tudo, e tem 2 filhas maravilhosas, e tem uma história de vida maravilhosa, e tem tudo, e tem isso que nos faz estar aqui, graças a Deus, e é isso, não vale a pena, e E vou é morrer do lado dela. Pronto. Ai, que bonitinho, merece gente. um Agora merece um beijinho de novo. Será que eu vou... Então agora a gente chamou aqui a Sabrina para fazer parte do nosso podcast. Sabrina, que é coordenadora de recrutamento e seleção da Unidade de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Terras um Baianas. prazer. Apaixonada Né? já. Já tá apaixonada? Isso, os baianeses, é muito gostoso isso aqui, a cultura de vocês, Já vou te essa integrar alegria. aqui, né? Que bom, seja muito bem-vinda. Espero que você aproveite nossa terrinha. E a gente chamou para falar um pouquinho sobre o nosso setor de recrutamento, né? Que é a alma do nosso negócio. O Thiago falou bastante aqui no podcast sobre achar pessoas certas para ocuparem as posições corretas, para que o nosso negócio flua cada vez mais e cresça, e pessoas que não levem só problema, mas tragam solução, que tem esse dinamismo. A Priscila fala muito sobre a empresa ter o DNA do Thiago. O Thiago é extremamente dinâmico, ele é rápido, ele pega, ele resolve aqui, e ele lida todos os dias com perfis diferentes e similares os dele. E ele quer que o time dele seja composto por essas figuras. Que mesmo que diferentes, entreguem a mesma coisa, que estejam todo mundo dentro da mesma sintonia. Que é o DNA da PTC. E esse é exatamente o grande desafio Sim. do recrutamento. Então eu quero que você fale aí, que você mesmo costuma dizer que o Thiago é o recrutador number one. Exato, é o primeiro. É o recrutador number one. Quando eu fui a Minas, eu já soube dessa resenha, né? Dentro da minha equipe é a primeira coisa, a pessoa já inicia, eu conto, ó, o nosso exemplo aqui é o Thiago, o CEO da empresa, aprende com ele. Eu quero que você conte um pouquinho sobre essa relação, porque é muito difícil a gente ter essa realidade de um CEO estar participando do dia a dia de um recrutamento, e é por ele ser apaixonado por achar pessoas estratégicas e colocar dentro do negócio, que ele tá sempre de olho na operação do recrutamento. Eu quero que você fale sobre os desafios e como é essa proximidade, a facilidade, o exemplo. Conta um pouquinho Então, pra gente. vou até contar um pouco da minha história, de quando eu iniciei na PTC, quando o Thiago me convidou, quando eu fiz a entrevista com ele, eu senti uma troca muito grande de valores. Esse valor da PTC de paixão, essa honestidade, a forma que o Thiago trata as pessoas, ele conseguiu, no momento da entrevista, demonstrar essa segurança. E eu falei, gente, tem muito a ver com o meu perfil, porque
Quando eu entrei para essa área humanas, foi justamente por gostar de pessoas, por ter aquele prazer em liderar, em ver as pessoas se desenvolver. E eu vi que a PTC realmente na prática fazia isso. Não era apenas ali uma fachada para convidar a Sabrina para entrar no recrutamento da PTC. Não, era real. E então isso foi algo que me motivou muito, muito. Quando eu entrei na PTC, tivemos uns desafios no time do recrutamento, tivemos vários desligamentos, a equipe não estava sólida. E eu consegui muito, juntamente com o Thiago, trazer isso para a equipe, conseguir desenvolver. Hoje é um dos nossos maiores desafios, é encontrar pessoas capacitadas que queiram fazer isso. Hoje o resultado da equipe de recrutamento tem sido muito bacana, muito satisfatório. Eu vejo que a evolução do ano passado, eu entrei em julho do ano passado, até o momento foi muito bacana. Um crescimento, assim, tanto nos nossos indicadores de fechamento de vaga, a qualidade da equipe, teve uma estabilidade. Hoje eles se desenvolveram muito conhecendo a cultura, o DNA da PTC, juntamente com o Thiago, tendo essa troca, porque o Thiago ele é muito presente, ele chega na sala, vocês precisam de ajuda? Eu presenciei uma cena que eu gosto até de saber. O Thiago tava lá, ele passou assim no recrutamento, aí ele chegou do lado de uma recrutadora, ela era nova, eu acho, que ele falou assim, tá recrutando pra que vaga? Aí ela falou assim, pra vaga e tal, aí ele falou, só um minuto. Ele foi, pegou o notebook dele, ele sentou do lado dela. E ele começou a mandar perfil pra ela. E depois que ele terminou de ajudar ela com aquela vaga, ele começou a perguntar a todos os recrutadores da sala quais eram as vagas que eles estavam trabalhando. E ele começou a indicar link de pessoas no LinkedIn para os recrutadores. E eu queria ter filmado aquela cena ali, só que ia ser um pouco invasivo, até pela confidencialidade das informações. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu acredito que para as pessoas que trabalham no recrutamento devem ter sido incríveis. Porque as pessoas estão super habituadas no Brasil dessa coisa da hierarquia ser muito distante, né? Da alta gestão ser muito distante. E aquilo ali oferece uma sensação diferente para quem está recrutando, uma segurança. Pô, olha como ele faz com facilidade. Isso é tempo. Eu tenho que chegar na pedalada dele. Eu tenho um cara que tá presente aqui para olhar, para me inspirar. E essa cena me gravou muito. E eu vejo o quanto essa relação de troca do recrutamento tem a presença do Thiago e que é a alma do negócio. Então me diz aí, hoje, qual o principal desafio? Hoje, falando um pouco sobre isso, né, o Thiago realmente, ele bate na sala, ele pergunta quais são as vagas, quais estão sendo as dificuldades, ele tem muito esse feeling para perfil, ele acerta, ele pegou ali, mandou, dá certo. Os candidatos que ele indica, ele não costuma errar, e isso ajuda muito, porque a equipe é uma equipe jovem, que estamos naquele processo de desenvolvimento. Hoje, acho que um dos maiores desafios é isso, a pessoa entender o recrutador, entender o técnico e a importância do comportamental. Que é entender, não, essa pessoa ele tem uma resiliência para o nosso negócio, vai fazer sentido com o nosso DNA, com a nossa cultura, e é bom tecnicamente, porque o objetivo é trazer pessoas que queiram crescer juntos, que almejam essa evolução da PTC, né? Então hoje dentro do nosso recrutamento esse é um desafio, cada vez mais a equipe tem aprendido mais sobre os perfis, nós temos uma ligação muito grande com o comercial, que tem ali diariamente aquele contato com os recrutadores de ensinar a parte técnica, temos um contato muito grande com o nosso cliente, essa abertura de entrar numa entrevista, de conhecer o perfil. Então tem sido muito satisfatório mesmo o resultado da equipe. A equipe é apaixonada com o Thiago, porque realmente é raro hoje essa cultura brasileira de um CEO entrar na sala e falar, eu quero te ajudar, indica esse perfil. Hoje nós trabalhamos com uma parceria muito bacana, eu e o Thiago. São muitas vagas e ele mesmo já me envia os perfis, já vou entrevistando. Então é um recrutador. Fala um pouquinho sobre essa paixão aí, Thiago. Eu diria aqui também que salientar o seu papel, né? Porque Sim. o seu papel aí de liderar essa equipe. É que eu ia falar Thiago, agora. Que eu ia falar. Thiago, eu vejo muito isso, não trabalho diretamente com você, mas vejo os feedbacks de Thiago. Você tem um papel e uma resiliência e uma postura acima de tudo, que também traz essa equipe para o seu lado. Não, mas é isso que eu ia falar. Parabéns. Obrigada. Tenho que dar os parabéns à Sabrina, porque antes dela eu tinha um projeto, ainda hoje tenho, de ter um recrutamento global no Brasil. Como hoje os salários no Brasil, por causa do câmbio, é competitivo, a minha ideia era deixar de ter recrutamento fora e ter um recrutamento aqui, um centro partilhado no Brasil para recrutar. E antes da Sabrina trabalhar comigo, chegaram a trabalhar 3 pessoas e nenhuma conseguiu levar o projeto à frente. Tínhamos muita rotatividade, não conseguíamos fechar vagas
e quando a Sabrina chegou, tudo mudou. Na verdade foram 4 pessoas. Tiveram 2 pessoas de Portugal e 2 pessoas aqui do Brasil. 4. Sabrina Quatro. salvou lá. 4. Então, sem dúvida, e sendo a alma do negócio, o recrutamento, porque não vale a pena dizer outra coisa, porque muita gente diz, porquê que a PTC está crescendo tanto? É por causa dessa minha paixão do LinkedIn, do recrutamento. E a Sabrina conseguiu fazer uma coisa que eu não conseguiria, não tenho paciência, que é motivar essas meninas e meninos jovens a gostarem de recrutar, a seguirem os processos, com a Sátia a chatear e a Mafalda, a seguirem os processos do Manatal e etc. Mas, acima de tudo, eu ainda vejo o recrutamento, hoje são 12, 14 pessoas, mais ou menos. Eu acho que eu quero duplicar isso também. Ou seja, e gostava que a Sabrina tivesse esse desafio de duplicar essa equipa, porque a rapidez que nos faz entregar os melhores profissionais é essa equipa. Claro, em conjunto com os comerciais que dão os inputs, o Edson, o Flávio, o Gustavo, toda a Carolina, o Ed Newton, todas essas pessoas que trabalham em Minas estão presenciais, dão um input com os recrutadores e assim o recrutador, que é psicólogo ou é de recursos humanos, muitas vezes não sabe nada de engenharia, começa a aprender. Então, muita gente questiona, porquê que a PTC está a crescer tanto? Não existe nenhuma empresa no Brasil do setor automotivo com 14 recrutadores. Não existe. Esse gajo é louco. Estou aqui a passar até muito o meu segredo aqui para as pessoas, mas pronto, já fica a dica. Muita gente pensa que é mentira, mas como eu costumo dizer, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Então, neste caso, quanto mais recrutadores temos, mais vagas nós fechamos. Mas esses recrutadores têm que estar alinhados, porque senão, e quem alinha esses recrutadores é a Sabrina, porque senão é um monte de gente sem fazer nada. Porque recrutar é muito fácil ficar escondido atrás do ecrã, dizer, está muito difícil fechar vaga, não é um trabalho de ver a desenhar uma peça, que começa e tem que aparecer peça. Porque a vaga é muito subjetiva, eu posso fechar 2 vagas este mês, no próximo mês não fechar nenhuma, fechar 10 no mês seguinte. E sem dúvida que hoje, para mim, é a alma do negócio e sempre será a alma do negócio e cada vez está sendo mais difícil de procurar profissionais. E quem tiver o melhor recrutamento e conseguir ter essa paixão como eu tive, eu tenho pena, mas eu acho que a Sabrina consegue passar isso que eu passei para ela, para a equipa dela. Quando sou eu a recrutar, eu fecho a vaga, porque eu tenho paixão pela PTC, eu tenho paixão pelo nosso negócio, que é evidente que uma pessoa que chega a um mês ou 2 não tem essa paixão e não passa essa segurança para os candidatos. E então, o meu objetivo é que todos os recrutadores sejam pessoas embaixadores que passam uma imagem da PTC real, com paixão, e que facilita a negociação e, digamos, o recrutamento e convencimento dessas pessoas a fazerem parte dos projetos da PTC. Agora, sem isso, não havia negócio, basicamente. Um feeling, Thiago, uma pergunta que você faz assim pra encurralar ali aquele candidato pra você saber se ele tem afinidade com o seu negócio ou não. O que é pro candidato é muito ficar difícil, esperto, na saber verdade, te responder? Hoje em dia, com a experiência que eu tenho de recrutamento, eu posso dizer até pela respiração. Juro. E eu hoje estou num nível que eu consigo fazer um telefonema e já saber se a pessoa está na onda ou não está na onda da empresa. A respiração, o jeito de falar, às vezes, passa muito do que é a pessoa. Okay? Sem ligar a câmera, só com a voz da pessoa, a rapidez que fala e às vezes a colocação de coisas muito mesquinhas. Quando é uma pessoa muito mesquinha, muito picuinha, para mim não faz parte da empresa, porque a empresa é uma empresa prática, rápida e simples. É evidente que há outras coisas, perguntas. Eu não tenho um roteiro, já fiz mais de 10.000 entrevistas com certeza na minha vida, então eu vou conversando, batendo um papo, peço à pessoa inicialmente para contar um pouco da vida dele, profissional, até o jeito da pessoa contar a história mostra um bocadinho se a pessoa é muito detalhada, se a pessoa não fala nada em concreto, sinal que não está a falar a verdade, se ela fala coisas concretas com exemplos, é sinal que é verdade. Então há muita maneira de identificar o que é que a outra pessoa está a falar durante uma entrevista. É evidente que eu nunca estudei psicologia, nunca estudei nada, mas eu consigo ler muito bem as pessoas. É evidente que erro muito, gostaria de errar menos e vou tentar, quando tiver tempo um dia, estudar muito sobre isso.
porque é uma coisa que me fascina e apaixona é conhecer Fora as pessoas. feeling inexplicável, né, Thiago? Às vezes tem uns feelings que ele não sabe explicar. E normalmente bate certo. Assim, feelings e coisas que ele fala. Tenho certeza que vai acontecer isso. Tenho certeza que aquele candidato vai acontecer aquilo. Não feche, não vai dar certo. O cara amanhã vai desistir ou ele não vai viajar. Esse cara não vai entrar nesse avião. Escreve o que eu tô dizendo. O cara não entra. Esse cara vai sumir. Esse cara vai dar problema. Porque são indícios são certas perguntas, questionamentos que as pessoas fazem que pessoas que são do nosso jeito não fazem. Então, quando começa a aparecer esse tipo de gente, é evidente que há exceções, mas são muito poucas, quase não há exceções e não existem coincidências, como eu costumo dizer, aquilo não vai dar certo. E muitas vezes o recrutador também sabe isso, mas quer muito fechar a vaga e passa por cima disso para fechar a vaga e depois vai dar problema lá na frente porque a pessoa não se identificou com o projeto, ou com o cliente, ou com a própria empresa. E acaba por desistir e arrumamos um problema com o cliente e com a... E tem uns casos também que a pessoa não consegue ver ali, nem o feeling consegue ver isso. A gente tem uma história muito engraçada, sem nomes, de um funcionário que foi recrutado para ir para uma vaga no México. E eu falei muito com ele no início e tal, combinando a viagem dele, e ele dizia, porque o México e tal, eu amo o México, aquele lugar no México é maravilhoso, aquele restaurante, mas você já foi no México? Ele, não, eu só vi no YouTube, mas eu amo o México. E eu, pronto, vai dar certo. O cara foi, chegou lá, todo empolgado, todo animado, a primeira coisa que ele fez, uma tatuagem da bandeira do México, na mão, no braço, pá, México, amo o México. Uma semana depois o cara foi embora, desapareceu, e até hoje a gente não sabe do cara. Não, teria muitos episódios. Então, assim, é uma história que... Teria muitos episódios para contar, para principalmente esses episódios de mover pessoas de países. Eu teria aqui uma semana de histórias para contar, desde pessoas... E eu tenho outra história engraçada também, que eu mandei um cara pro lugar errado. Sim, não estou de acordo. Ele morava numa cidade tal do México, e eu comprei a passagem para ele para uma outra cidade de um outro funcionário. E ele embarcou. Ele pegou a passagem dele com a cidade errada e embarcou para a cidade errada. E ele, em vez de ir para Monterrey, foi para Silao. Chegou e ele sabia México, que tinha que ir para Monterrey. E chegou lá a é Silao. como se a pessoa estivesse lá para ir para o Rio de Janeiro e ele embarcasse para São Paulo. Quando ele chegou no lugar errado, o cara se deu conta. Ele ligou para nós, era 2 da manhã em Portugal. Madrugada, Thiago quase que me mata. Eu, não pode ser, tem uma coisa errada. Como é que esse homem foi parar em outro lugar e ele nem sabia? E ela confundiu. Eu comprei errado e ele foi pro lugar onde ele não morava. Pois, exatamente. Enfim, são histórias. Enfim, então, Sabrina, você tem alguma coisa pra contribuir de história do recrutamento? Alguma coisa que você vê que marcou, assim, essa number one com o recrutamento, com tudo? Eu acho que assim, sempre temos muitos pontos positivos. O que a Priscila comentou do Thiago, desse feeling dele, é muito real. Ele realmente tem muitos candidatos que eu faço entrevista. Se eu ficar um pouco na dúvida, ele já entrevista também e fala, não, realmente é isso. Nós temos uma sinergia muito grande nessa leitura dos perfis dos candidatos, isso é muito bom. E já teve várias situações, o Thiago comenta, essa pessoa aí não dura um mês. Essa pessoa aí acha que tá querendo sair. Essa pessoa aí não tá muito na nossa vibe. E realmente ele consegue, mesmo lá, em Portugal, ele faz essa leitura e realmente dá certo. A Priscila chama ele de bruxo. Não é normal. Já teve situação da nossa equipe, de viagens, de tudo, que ele fez a leitura e realmente a previsão dele deu certo. Então ocorre muitas essas situações. E eu vejo muita coisa no LinkedIn. Isso, curtidas no LinkedIn. É incrível. Eu tô tipo aquele namorado que fica ele olha lá e me manda, olha isso aqui, Sabrina, curtiu aquilo ali, eu acho que vai pra tal empresa. Nossa, é mesmo, coisas que assim, que no dia a dia, na correria, no péssimo, mas o povo não se liga, o povo não se liga que tá pondo coisas, que é informação na rede social. Exatamente, é verdade. E eu falo com o Thiago, tem vezes que realmente a pessoa não tem muita maldade, mas de outra certa forma também tem. As duas partes, você tem que colocar ali na balança, na balança, né? Tem que ser o 70-30. Exatamente. Thiago, agora eu preciso que vocês deem dicas aí de um cara que quer passar por vocês e quer ser contratado. Que a gente tá vendo aqui que tem um padrão aqui, é alta exigência, tanto da Sabrina quanto do Thiago. Então deem dicas, porque o pessoal que vai assistir esse podcast aqui quer saber o que precisam fazer para ser parte. Para passar por você na entrevista e ser contratado. Tem que ser prático, acima de tudo. Não pode estar muito preocupado com coisas contratuais, na minha opinião. Tem que ser alguém que queira ganhar dinheiro e ter desafios. Agora, se vai trabalhar das 8 às 5, se vai trabalhar de madrugada, se é segundo turno, se tem adicional, se tem guia de transporte ou não. Na verdade, eu gosto de pessoas que queiram desafios
desafios cada vez maiores e mais, digamos, mais desafiantes, pessoas que queiram aprender todos os dias e que não sejam acomodadas. Não quero alguém que venha ganhar um salário, eu quero alguém que venha fazer um plano de carreira dentro da PTC. Para isso é preciso estudar, trabalhar, dedicar-se, tentar fazer melhor todos os dias. Se tem um determinado software, que seja de desenho, seja de recrutamento, tentar explorar ao máximo o que é que temos naquele software e, acima de tudo, ser ambicioso. Fechei uma vaga este mês, no próximo mês tenho que fechar 2, 3 e não ficar acomodado ao que se consegue por natureza. Então, mas acima de tudo, o que me faz confusão é muita questão picuinhas, mesquinhas, coisas que eu não ligo nada, que não estou acostumado a esse tipo de coisas. Eu gosto de trabalhar, gosto de desafios e faz-me confusão as pessoas que não gostam disso e gostam de outras coisas. Mas é evidente, numa entrevista pode saber isso, mas acima de tudo é praticidade, rapidez, proatividade. Mas há perfis para tudo. Dentro de uma empresa pode haver uma posição que não seja preciso essas coisas todas. Então vai depender muito da função que a pessoa for fazer. Tem que ter um pouco de loucura acima de tudo, eu acho, resumindo. E tem uma história de um funcionário que na altura estava sendo entrevistado e ele até disse que queria sentar, só aceitaria vaga se sentasse na janela, que queria sol. Alguém me contou isso lá em Tem tanta Portugal. coisa, sei lá. A exigência dele era, eu preciso trabalhar numa sala com... A minha mesa tem que ficar virada para o sol, tipo assim. Sei lá onde é que você vai trabalhar, meu amor. Você pode trabalhar numa barraca, mas se você for bom e se você tiver um computador e neurônios, você não precisa de sol, não é? Então, assim, as pessoas às vezes exigem coisas que até não dá pra ter. Thiago trabalha muitas vezes num café, ou no aeroporto, ou com o bebê gritando do lado, ou a casa que ele tiver, ou no hotel que ele tiver, ou no restaurante que ele tiver. Enfim, então as pessoas têm que começar a se adaptar aí, que não dá pra ter esse tipo de exigência de querer trabalhar numa mesinha do lado do sol, né? Por favor. E completando, né, a resiliência. Hoje, diante desse mundo aí de inovação, houve a pandemia, ninguém esperava, então precisamos de pessoas resilientes ao nosso negócio. Exato. Tudo muda, o que era novo ontem, hoje já não é mais, então as pessoas têm que ser muito mente aberta nesse sentido de aceitar o novo, aceitar ser adaptável, né, no dia a dia, e a velocidade. O nosso negócio precisa de velocidade, tanto dentro da minha área de recrutamento. Uma coisa que eu desenvolvo muito nas meninas é isso, ter aquele senso de responsabilidade. Isso é seu, você tem que ter velocidade para você entregar, é sua responsabilidade. Então, em todas as nossas áreas, a velocidade é muito importante, esse senso de dono, não, se coube essa responsabilidade a mim, eu vou entregar, eu vou dar o meu melhor. Acho que a PTC precisa disso. Então, isso é um ponto muito importante no processo seletivo. As pessoas que não têm essa velocidade é complicado. Porque o sentido de urgência, por exemplo, eu digo assim, quando é que isto vai estar pronto? É amanhã. E se amanhã não está pronto, eu passo-me. Então, o sentido de urgência que o nosso cliente nos impõe, e é muito grande, tem que passar para baixo. Né? Tem que passar para baixo. Porque a concorrência é tão grande, se nós não fecharmos a vaga, vem lá o vizinho do lado e fecha. Sim. Então, nós somos melhores, temos que fechar mais rápido. Quem não estiver nessa vibe, não faz parte da equipa. Sim, uma pessoa não pode sair do escritório, sabendo que tem ali um colega que chegou ontem, que não tem computador para trabalhar, o cara sai do escritório às 5 da tarde, porque ele tem um colega dele que não tem computador para trabalhar. Quer dizer, onde é que está aí o seu senso de responsabilidade? Como é que você teve a coragem de ir embora, deixando três pessoas sem trabalhar, olhando pro alto? Então, assim, essa responsabilidade a pessoa tem que ter, e não tem que ser o patrão ou o líder direto, a Sabrina colocar. A pessoa tá ali para fazer com um propósito profissional, ela tem que ter, que ali não é a escola, não é a Santa Casa da Misericórdia. Então, assim, a responsabilidade, esse senso é importantíssimo para a pessoa, o líder direto, a Sabrina, poder descansar e dizer assim... É difícil aplicar isso, principalmente aqui no Brasil, onde há uma tradição de leis trabalhistas muito forte, e até os próprios pais educam os filhos que tem que ser assim, e querer trazer uma cultura portuguesa um pouco diferente, mais liberal, está a ser um desafio muito grande nesse sentido. Eu respeito
respeito a tudo, mas posso também optar se a pessoa faz parte ou não faz parte da nossa equipa. Mas eu até não discordo, mas, por exemplo, eu, quando eu era empregada e fui empregada de empresas grandes, eu não tinha isso incutido na minha cabeça. Eu achava que eu tinha, mesmo novinha, mesmo como estagiária, quando eu comecei na Braskem, eu estava ali para trabalhar, para ser o melhor, para ganhar dinheiro, mas realmente... se a pessoa não viu isso dentro de casa, se a pessoa não aprendeu isso culturalmente, ela quer ali 5 horas da tarde ir embora, mesmo se o colega tiver sem computador para trabalhar, que é a ferramenta dele mais importante ali naquele dia, não é? Mas essas pessoas, às vezes, não ficam, não é? Não ficam em empresa nenhuma. Verdade. Ficam e ali é um desafio nadando, da geração nadando. nova, né? Sim. É um desafio muito essa questão dessa cultura, essa geração. Hoje, tudo, infelizmente, né, é muito mimimi. Então, qualquer coisa diferente que a empresa faça, a pessoa já... Oferece olha de uma outra resistência, forma, né? oferece resistência, e temos que ter essa adaptabilidade, muito mas cuidado é a geração. também. É a geração. Muito cuidado com o que se fala, para não levar para outros lados. Fazendo-se assim um resumão do que a pessoa precisa para fazer parte da PTC hoje é a velocidade, dinamismo, resiliência e adaptabilidade. Isso, um dos Paixão. principais. Paixão. Isso. E a paixão, pelo né? negócio. A Sim. paixão, eu falo que o Thiago, Priscila, eles carregam isso no olhar, né? Então, eu vejo que a PTC tem muita a cara do Thiago. Muito. Eu vejo o setor, eu vejo o pessoal quando estão juntos, reunidos, essa paixão de pertencer. Isso é muito gostoso. É muito bom. É muito bom. Bom, gente, vocês querem deixar uma mensagem aqui pra gente encerrar o nosso primeiro PTC Cast? Basicamente, o que eu quero dizer é que é um lema que eu costumo dizer às pessoas: acreditem em vocês mesmo, inicialmente, e sigam os vossos sonhos, que tudo é possível. E o exemplo está aqui nesta conversa de um casal luso-brasileiro, que vai festejar os 10 anos de casamento, os 10 anos de amor e de sociedade, né? Então, muita paciência, muito amor e muita paixão, que vão alcançar tudo o que sonham. É isso que eu quero passar de mensagem a todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo, ou YouTube, como queiram dizer. A minha mensagem é essa também, basicamente. É mostrar para as pessoas que não é fácil, que o que a gente vê no Instagram não é só aquilo. Que muitas vezes tem muita coisa ali por trás para sair uma mensagem bonita, e uma foto bonita, e um stories de um casal feliz, de uma empresa feliz e bem-sucedida. Tem muita coisa por trás, tem muita base, tem muito estudo por trás, tem muita gente sem dormir, tem muita gente que deixa suas famílias em casa para poder se dedicar, para poder crescer profissionalmente. Muitas vezes eu não estou perto das minhas filhas, não estou perto do meu marido, não estou perto dos meus pais, não estou perto das minhas amigas queridas, mas tudo tem um propósito, e o meu propósito é esse, junto com meu marido e com minhas filhas, e acho que as pessoas têm que pensar nos seus propósitos. Qual é o meu propósito de vida, o que é que eu quero para mim, e qual vai ser essa trajetória aí, que não vai ser fácil, mas que tem sempre um lugar para chegar que compensa essa trajetória. É certo. Beijo pra vocês. Todo mundo aprender a fazer uma leitura da sua dor, né? E dos retornos que ela vai trazer. Nós finalizamos por aqui o nosso primeiro PTC Cast. Obrigada a presença de todos. De nada. Vamos festejar amanhã os 10 anos do casal maravilhoso. A PTC, a união, a nós, a todo mundo. Com muito amor e saúde. Obrigado. Obrigada. Fechou aí, Carol?